O sol descia suavemente sobre as planícies do Lácio, tingindo de ouro os campos de trigo que se estendiam como um mar imóvel sob o céu da Itália. Era o início do século XX, e embora o mundo parecesse caminhar rumo ao progresso, nas aldeias camponesas, a vida ainda seguia com a mesma dureza de sempre. Em uma daquelas casas humildes, construída com tijolos sem reboco e tetos de madeira antiga, uma menina de olhar sereno e mãos rachadas pelo trabalho acariciava um terço gasto. Seu nome era Maria Goretti. Naquele dia, como em todos os outros, Maria havia acordado antes do amanhecer. Enquanto o canto dos galos rompia o silêncio da madrugada, ajoelhou-se sobre o chão de terra batida e, com a cabeça baixa, murmurou suas orações. Aos 11 anos, já conhecia bem o peso da pobreza, do trabalho e da responsabilidade. Mas em seus olhos não havia queixa. Apenas uma luz silenciosa, feita de fé e de amor. Os Goretti viviam em condições extremas. Após a morte do pai, a mãe e os filhos trabalhavam nos campos dos condes Mazzoleni, dividindo uma moradia precária com outra família camponesa, os Serenelli. Não havia luxo, nem tempo para brincadeiras. Ainda assim, Maria encontrava consolo nas pequenas coisas, numa imagem do Sagrado Coração, numa flor silvestre colhida à beira do caminho, no aroma do pão recém-assado que sua mãe preparava com cuidado. Todos os dias, depois de cumprir suas tarefas, a menina se dirigia à capela mais próxima, muitas vezes descalça e sob o sol escaldante, apenas para contemplar em silêncio o sacrário. Sonhava em receber logo a primeira comunhão. Não sabia ler nem escrever, mas sabia de cor as palavras do anjo à Virgem Maria e o Pai Nosso. Rezava por sua mãe, por seus irmãos e também, sem saber, por aquele que um dia seria seu assassino. Naquela alma inocente, Deus havia plantado uma flor de pureza e coragem. E enquanto as rodas do mundo giravam distantes, entre guerras, fábricas e cidades, o céu se preparava para realizar seu milagre na simplicidade de uma menina pobre, cuja única defesa seria sua fé. Essa é a história de Santa Maria Goretti, a menina mártir que defendeu sua pureza até a morte e ofereceu o perdão a quem tentou tirá-la, deixando ao mundo um testemunho imortal de fé, coragem e misericórdia. A brisa do interior da Itália percorria os campos do Lácio como um sussurro materno, acariciando os trigais e fazendo crepitar as folhas secas sob os pés descalços das crianças. Era 16 de outubro do ano de 1890, quando no pequeno povoado de Corinaldo nasceu Maria Teresa Goretti. Seus pais, Luigi e Assunta, eram camponeses pobres, mas sua casa, embora simples, estava edificada sobre a rocha firme da fé. Desde os primeiros anos, Maria foi uma menina silenciosa, piedosa e obediente. Sua mãe costumava dizer que ela nasceu com o terço nas mãos, e não era exagero. Enquanto outras crianças brincavam, ela preferia sentar-se ao lado da mãe ao entardecer, fiando lã ou limpando legumes, enquanto escutava histórias de santos e mártires. Esses relatos, contados com voz simples, mas cheia de fervor, despertavam em sua alma o desejo de agradar a Deus em tudo. Com apenas 6 anos, a família deixou Corinaldo em busca de sustento na planície do Agro Pontino, uma região pantanosa e perigosa, onde a malária e a miséria eram rotina. Estabeleceram-se em Ferrier de Conca, trabalhando como meeiros em uma casa dividida com outra família de camponeses, os Serenelli. Naquele solo áspero, a vida era de sol a sol, e as crianças aprendiam cedo que a fome e o cansaço faziam parte do pão de cada dia. O pai, Luigi, batalhava diariamente nos campos, lutando contra a doença e a desesperança. Mas depois de alguns anos de esforço ininterrupto, adoeceu de malária e morreu, deixando Assunta viúva com 6 filhos e uma carga insuportável. Em meio às lágrimas, Maria, com apenas 9 anos, aproximou-se da mãe e sussurrou:
Não chore, mamãe. Jesus também perdeu seu pai adotivo e a Virgem o ajudou. Nós também vamos conseguir. Daquele dia em diante, a menina assumiu responsabilidades que não condiziam com sua idade. Enquanto Assunta trabalhava no campo, Maria cuidava dos irmãos pequenos, cozinhava, lavava roupas, limpava a casa e ainda encontrava tempo para rezar o terço em voz baixa, junto a uma estampa do Sagrado Coração que guardava como um tesouro. Maria, você nunca se cansa? Perguntou-lhe um vizinho certo dia, ao vê-la carregando água do poço com seus bracinhos finos. Ela sorriu sem parar. Quando se faz por amor a Jesus, não pesa, respondeu com a simplicidade de quem já compreendeu o essencial. Não sabia ler nem escrever, mas sua alma entendia o Evangelho com uma pureza que muitos adultos invejariam. Seu maior desejo era receber a primeira comunhão. Pediu tantas vezes que, por fim, com apenas 11 anos, sua mãe concordou que ela fosse preparada. Aprendeu o catecismo de cor e, ao receber finalmente Jesus Eucarístico, foi vista chorando de emoção, como se o céu tivesse se aberto para beijar sua alma. Naquele cantinho esquecido pelo mundo, onde os homens suavam nos campos e as mulheres envelheciam cedo demais, crescia em silêncio uma menina que já era grande aos olhos de Deus. O destino avançava, implacável, mas Maria não temia. Seu coração estava em paz, abraçado à cruz, à Virgem e ao terço que nunca largava das mãos. O que ela ainda não sabia era que, entre aquelas paredes de barro, uma sombra escura já se aproximava de sua luz. Mas antes do martírio, Deus quis forjá-la como se tempera o aço, no fogo da pobreza, do sacrifício e do amor sem reservas. A casa onde viviam os Goretti era pouco mais que uma construção tosca, erguida às margens do canal de Ferriere, cercada por pântanos e campos que mal rendiam o necessário para sobreviver. Dividiam o espaço com os Serenelli, uma família marcada pela sombra e pelo silêncio. Giovanni Serenelli, o pai, era um viúvo rude e fechado que quase não falava com ninguém. Seu filho Alessandro, um jovem de 20 anos, passava as tardes trancado em seu quarto, lendo romances obscenos e bebendo na solidão. Tinha um temperamento áspero, introvertido e um olhar que causava desconforto mesmo quando em silêncio. Já fazia algum tempo que Alessandro observava Maria com uma atenção inquietante. Ela, com apenas 11 anos, percebia aquela presença com crescente desconforto. Sentia que havia algo impuro em seu olhar, algo que ela não compreendia totalmente, mas intuía com uma clareza quase profética. Toda vez que ele se aproximava, ela baixava os olhos e se agarrava com mais força ao seu terço. Apesar da inquietação, nunca disse nada à mãe. A pobreza as obrigava àquela convivência forçada, e Maria não queria causar mais sofrimento. Em silêncio, oferecia seus medos a Deus e se refugiava na Virgem. Sua oração era constante, intensa, como se pressentisse que algo se aproximava. Mãezinha do céu, sussurrava todas as noites ajoelhada sobre o chão de terra, protege-me, dá-me força, dá-me pureza, ajuda-me a não ofender Jesus. As semanas passavam e Alessandro se tornava cada vez mais insistente. Tentou se aproximar de Maria várias vezes com palavras que ela não compreendia completamente, mas cujo tom gelava seu coração. A cada tentativa, a menina se afastava sem responder, com a firmeza de uma santa. Sua inocência não era ignorância, era uma escolha consciente de permanecer fiel à graça. Um dia, Alessandro chegou a ameaçá-la. Se você não ceder, vai se arrepender. Maria o olhou com uma mistura de compaixão e firmeza. Sua voz, embora trêmula, foi clara. Isso é pecado. Deus não quer isso. Você vai para o inferno. Essas palavras, ditas por uma menina frágil, enfureceram o jovem. Humilhado por ter sido rejeitado por alguém tão pequena e atormentado pelos próprios demônios, começou a planejar secretamente uma vingança.
já não era apenas desejo, era ódio. Um ódio que nascia do confronto com uma pureza que ele não suportava. Enquanto isso, Maria seguia sua vida com serenidade. Nunca demonstrou medo. Ajudava a mãe, cuidava dos irmãos, rezava com fervor e sorria com doçura. Seu desejo de agradar a Deus era mais forte que qualquer temor. Certo dia, enquanto costurava a sombra do alpendre, uma vizinha lhe perguntou: Maria, sempre te vejo rezando. Você nunca se cansa? Ela levantou os olhos com uma expressão luminosa. Cansar? Quando falo com Jesus e com Nossa Senhora, sinto que não estou sozinha. Eles me escutam, me entendem melhor que ninguém. Aquele verão de 1902 era especialmente quente. A terra queimava sob os pés e o ar parecia imóvel. Nesse calor denso, algo invisível e fatal se formava no interior de Alessandro, como se o mal, já sem freios, estivesse à espera da oportunidade certa. O dia 2 de julho se aproximava, o dia do sacrifício. Maria, sem saber, vivia seus últimos dias na terra, mas sua alma estava pronta. Em seu coração puro, Deus já havia plantado uma semente de eternidade. Entre as paredes humildes de uma casa compartilhada, onde o pão era conquistado com suor e a vida era uma luta constante, uma menina de 11 anos se preparava, sem saber, para o martírio. Não com espadas ou discursos, mas com a arma mais poderosa que existe, a fidelidade a Deus vivida no cotidiano, até o extremo. No dia 2 de julho de 1902, o sol caía com força sobre os campos de Ferriere. O calor era denso, sufocante, e na casa compartilhada entre os Goretti e os Serenelli, tudo parecia seguir a rotina de sempre. Assunta havia saído para o campo com os filhos mais velhos. Maria, como de costume, ficou em casa cuidando dos menores, varrendo o chão de terra e remendando uma camisa com linha grossa e dedos ainda infantis. O meio-dia avançava quando Alessandro Serenelli voltou do trabalho, suado e com o olhar inquieto. Ele havia esperado por aquele momento. Sabia que Maria estava sozinha. Cruzou a porta da casa sem fazer barulho, com passos lentos e pesados como os de um predador. Nada o deteria. Maria, chamou da entrada com voz forçada. Vem aqui um instante. Quero te mostrar uma coisa. A menina parou. Algo em seu interior se apertou. Não respondeu, mas ele se aproximou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Tinha um furador nas mãos. O olhar de Maria se encheu de temor, mas não de covardia. Me deixe em paz, suplicou. Isso é pecado. Deus não quer isso. Alessandro se lançou sobre ela com violência. Maria lutou com todas as forças de seu corpo frágil, resistindo com as unhas, gritos e lágrimas. Mas não era a sua vida que ela defendia. Era sua alma, sua pureza, sua fidelidade a Deus. Entre soluços e resistência, ela repetiu com uma determinação sobre-humana: Não, é pecado! Você vai para o inferno. Essas palavras, ditas com a inocência de quem ama a Deus acima de tudo, foram como lâminas para Alessandro. Ferido no orgulho, no desejo, na alma doente, descarregou sobre ela a fúria da sua frustração. Com o furador nas mãos, desferiu 14 golpes, atravessando o peito, as costas, as entranhas da menina. Maria caiu no chão, perdendo sangue. As crianças pequenas, testemunhas do horror, correram desesperadas e chamaram os vizinhos. Assunta, ao receber a notícia no campo, deixou cair a ferramenta que segurava e correu, com o coração em pedaços, até sua casa. Encontrou a filha ainda com vida, deitada em uma poça de sangue, mas com os olhos abertos e tranquilos. Maria, minha filha! Gritou, ajoelhando-se ao seu lado. A menina a olhou com doçura e falou com um fio de voz: Mamãe, sim, eu o perdoo. Por amor de Jesus, eu o perdoo. E quero que ele esteja comigo no céu.
Foram necessárias várias horas para levá-la ao hospital mais próximo. O caminho foi um suplício. Cada buraco fazia com que a dor lhe tirasse o fôlego, mas ela jamais se queixou. Ao chegar, os médicos constataram a gravidade dos ferimentos. Não havia nada que fazer. Antes de morrer, um sacerdote se aproximou com os santos olhos. Maria os recebeu com um sorriso fraco, mas cheio de paz. Perguntaram se ainda perdoava seu agressor, e ela, sem hesitar, repetiu: "Sim, por ele eu rezo." No dia 6 de julho, aos 11 anos de idade, Maria Goretti entregou sua alma a Deus. Morreu como viveu, pura, corajosa, agarrada à fé. Não deixou livros, nem discursos, nem obras materiais. Apenas uma semente de santidade regada com sangue, que germinaria no coração do mundo. E numa prisão próxima, Alessandro Serenelli, seu agressor, começava a viver o próprio inferno. Mas o que ele ainda não sabia era que, mesmo ali, o aguardava a luz da mesma menina que ele havia tentado destruir. Uma menina que, enquanto morria, o amou mais do que ele jamais havia se amado. As grades da prisão de Noto se fecharam com estrondo atrás da figura de Alessandro Serenelli. Tinha 20 anos e uma condenação de 30. Suas mãos, ainda marcadas pela violência do crime, tremiam na escuridão da cela. Nos dias que se seguiram, não demonstrou arrependimento. Seu coração estava endurecido, sua alma presa na cegueira de quem se recusa a reconhecer seu pecado. O nome de Maria Goretti ecoava entre os guardas e os detentos. Todos sabiam quem era, todos sabiam o que ele havia feito. E mesmo assim, Alessandro permanecia indiferente. A culpa foi dela, pensava. Ela me rejeitou, ela me humilhou. Os meses passaram. Depois, os anos. A prisão tornou-se seu mundo, e dentro desse mundo, o ódio, a solidão e o silêncio eram seus únicos companheiros. Até que, numa noite de inverno, algo aconteceu. Enquanto dormia, Alessandro teve um sonho que mudaria seu destino. Na penumbra de sua cela, viu Maria, vestida de branco, aproximando-se com um sorriso sereno. Em suas mãos, levava lírios. Sem dizer uma palavra, ela os ofereceu a ele. Um por um. 14 flores, tantas quantas foram as punhaladas que ele lhe havia desferido. Despertou sobressaltado, coberto de suor. Pela primeira vez em sua vida, chorou. Chorou como uma criança. Chorou como quem percebe, tarde demais, que cometeu um crime contra o próprio céu. A partir daquele dia, Alessandro começou a mudar. Tornou-se mais silencioso, mais respeitoso. Os guardas notaram sua transformação. Passou a frequentar a missa, rezava, e dentro de si, a graça de Deus começava a agir. Anos mais tarde, escreveu uma carta à mãe de Maria. Madre Assunta, peço-lhe perdão pelo mal terrível que cometi. Sei que sua filha já me perdoou, e isso salvou minha alma. Espero que a senhora também possa me perdoar. A resposta de Assunta foi breve, mas poderosa. Se Maria te perdoou, como eu não perdoaria? No Natal de 1934, Alessandro foi libertado por boa conduta. Já não era o jovem arrogante e violento de antes. Carregava consigo um rosário, e no coração, o peso de uma culpa que só a misericórdia de Deus havia aliviado. Pouco tempo depois, foi acolhido como trabalhador em um convento capuchinho, onde pediu para viver como servo, em penitência e oração. Anos mais tarde, numa noite de inverno, os fiéis da pequena igreja de Corinaldo se reuniram para uma vigília em honra a Maria Goretti. Entre os presentes, ajoelhado no último banco, um homem rezava em silêncio. Era Alessandro. Suas mãos, antes manchadas de sangue, agora seguravam um crucifixo gasto. Ao final da missa, ele subiu ao altar com a voz trêmula e disse diante de todos: "Há muitos anos matei uma menina inocente. Hoje estou aqui para dizer que, graças ao perdão dela e ao de sua mãe, minha alma conheceu a paz.
Roma estava envolta por um ar solene no dia 24 de junho de 1950. Na Praça de São Pedro, uma multidão lotava cada canto. Homens e mulheres de todas as idades, soldados, crianças, religiosas, camponeses, mães com seus bebês nos braços. Todos vieram prestar homenagem a uma menina que não viveu mais de 11 anos, mas cuja vida tocou o coração do mundo. O Papa Pio XII, com voz firme e emocionada, pronunciou as palavras que ecoaram até os confins da Igreja. Nós, em virtude da nossa autoridade apostólica, declaramos Santa a Beata Maria Goretti, virgem e mártir. Um murmúrio de lágrimas, aplausos e orações irrompeu como um rio incontenível. E ali, entre a multidão, de pé, com o rosto envelhecido e os olhos marejados pela emoção, estava Alessandro Serenelli. Ele havia viajado até Roma para estar presente na canonização daquela a quem tirou a vida, e que, no entanto, lhe havia devolvido a alma. Assunta Goretti, a mãe, também estava lá. Era a primeira vez na história que uma mãe assistia à canonização da própria filha. Seu rosto, marcado pelos anos e pelo sofrimento, irradiava uma paz indescritível. Quando a cerimônia terminou, muitos se aproximaram para beijar suas mãos. Ela não dizia nada, apenas abaixava a cabeça e murmurava: "Tudo é de Deus." Desde o martírio, a fama de santidade de Maria se espalhou rapidamente. Atribuíam-se à sua intercessão inúmeras conversões e milagres. Famílias inteiras, casamentos em crise, jovens aprisionados no pecado, encontravam em seu testemunho uma fonte de esperança e renovação. Chamavam-na de mártir da pureza, mas também de santa do perdão, porque seu heroísmo não esteve apenas em defender sua castidade, mas em perdoar seu agressor com palavras cheias de ternura e compaixão. Sua santidade era dupla, uma no corpo e outra no espírito. E numa época marcada por guerras, ideologias totalitárias e perda de valores, Maria surgia como uma flor incorruptível, plantada por Deus para lembrar aos homens o poder do bem sobre o mal. As imagens de Maria começaram a se multiplicar pelo mundo. Uma menina de olhos doces, vestida de branco, com lírios nas mãos e o terço entrelaçado entre os dedos. Igrejas foram dedicadas ao seu nome, e milhares de jovens, especialmente mulheres, passaram a invocá-la como modelo de pureza, coragem e fidelidade. Mas não foram apenas os jovens que se comoveram. Homens endurecidos pela violência, mulheres dilaceradas pelo sofrimento, presos esquecidos em cárceres distantes. Todos encontraram nela uma amiga, uma irmã, uma intercessora que conheceu a dor e a venceu com amor. Maria não escreveu tratados, não pregou em praças, não fundou ordens. Sua vida foi um sussurro no meio do campo, um sim cotidiano a Deus, até o fim. E, no entanto, esse sussurro estremeceu o mundo inteiro. Hoje, seu corpo repousa na Basílica de Netuno, junto ao mar. Sua urna de vidro guarda não apenas seus restos mortais, mas também um testemunho, o de que a santidade é possível, mesmo na infância, mesmo na pobreza, mesmo no oculto. Todos os dias, peregrinos de todos os cantos se aproximam para venerá-la, pedir sua ajuda, deixar-lhe uma flor. Porque Maria Goretti, a menina que defendeu sua pureza com a vida e ofereceu o perdão com a alma, continua viva no coração de milhões. E assim, aquela pequena italiana, nascida entre campos de trigo e oração, tornou-se uma santa para os tempos modernos. Não com palavras grandiosas, mas com a linguagem eterna do amor. A história de Santa Maria Goretti não termina com seu martírio nem com sua canonização. Sua vida, breve como uma estrela cadente, deixou na terra um rastro de luz que ainda hoje guia aqueles que buscam a beleza de uma fé vivida com simplicidade, coragem e amor heróico.
Num mundo que celebra a força, ela ensinou o valor da fraqueza oferecida a Deus. Num tempo que glorifica a vingança, ela escolheu o perdão. Numa época que banaliza a alma, ela entregou a sua para não trair o amor que habitava em seu coração. Sem discursos, sem defensores, sem armas. Apenas com a força de uma menina que sabia que o céu valia mais do que a vida. Seu exemplo não é apenas uma lembrança do passado. É um chamado constante para o presente, a viver com pureza quando tudo ao redor convida ao contrário, a resistir ao mal sem ódio, a abraçar o perdão como única vitória capaz de transformar. Ela não falou em praças, não desafiou impérios, não liderou multidões. Foi simplesmente fiel. E essa fidelidade silenciosa comoveu o mundo. Em cada jovem que decide dizer não ao pecado, em cada mãe que ensina o filho a rezar, em cada alma que perdoa o imperdoável, Maria renasce. Não como lenda, mas como presença viva. Não como mármore frio num altar, mas como centelha ardente que inflama o coração de quem busca o bem. Hoje, sua imagem continua entrando em prisões, escolas, lares destruídos e corações endurecidos. E com apenas seu olhar puro, seu vestido branco e seu punhado de lírios, lembra a todos que o céu não está longe e que a santidade não é privilégio, mas possibilidade. Santa Maria Goretti continua sendo uma flor no campo do mundo, pequena, silenciosa, mas impossível de ignorar. Uma luz que não se apaga porque foi acesa pelo próprio fogo do amor eterno. Santa Maria Goretti, lírio da pureza, mártir do perdão e testemunha da esperança, rogai por nós.